Paz seja convosco da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sou Jonathan Ricardo Dias e neste sábado, hoje, 4 de abril de 2020, eu venho trazer um estudo bíblico sobre o arrebatamento, a grande tribulação e a transformação dos crentes e a ressurreição. Eu venho trazer aqui uma palavra a você, que você esteja atento a essas palavras e que o Senhor Jesus Cristo venha te esclarecer, iluminar a sua mente para o que está na palavra dele. O arrebatamento, a transformação e ressurreição serão iminentes, inesperadas, súbitas. A palavra diz que quando Jesus subiu ao céu e é dada a promessa que, assim como ele foi, ele voltará, o texto é claro em dizer que uma nuvem ocultou aos seus olhos, ocultou aos olhos dos discípulos. Eu quero ler com você em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, que dirá assim: E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. A Bíblia também é clara em relatar que no abrir e fechar de olhos, o que hoje cientificamente é ultramilimétrico, 1 Coríntios 15, 51 e 52, que dirá o seguinte: 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52 dirá o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Seremos transformados e os mortos ressuscitarão. Uma pergunta aos amados irmãos: quando os santos, muitos deles profetas do Antigo Testamento, em Mateus 27, 52 e 53, que nos dirá assim, São Mateus 27, 52 e 53, que dirá o seguinte: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos desses santos ressuscitaram e apareceram a muitos. Jerusalém esperava aquele acontecimento? Não, foi súbito. Jesus, quando ressuscitou, tinha um corpo que fazia coisas súbitas para os discípulos, como atravessar paredes, como está no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 19, que dirá o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Quando a palavra se refere aos que são salvos na grande tribulação, isso está em Apocalipse 7, 9 ao 17, que diz o seguinte: Apocalipse 7, 9 ao 17. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém.
Sendo amém, aleluia, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos de toda lágrima. São pessoas que serão salvas pela pregação dos 144.000 evangelistas judeus que anunciarão a segunda etapa do Evangelho do Reino, e não a igreja. Aliás, a igreja não estará aqui, nenhum crente, pois nos foi dado o Espírito Santo como penhor da nossa herança, e Deus o requererá de nós. Todo penhor, toda garantia é assim. Nós somos selados com o Espírito Santo para aquele dia. Todo crente com certeza da salvação não ficará. Efésios 1, 13 e 14 dirá o seguinte: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. E Efésios 4:30 dirá o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, assim como Jesus, está conosco até o fim do mundo e para sempre. São Mateus 28:20, o Senhor Jesus Cristo ali dando a grande comissão aos discípulos, ele dando a tarefa de evangelizar o mundo. Ele diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. E João 14, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quanto aos bebês, eles não atingiram ainda uma idade de responsabilidade, ainda para pagar pelos erros, mas têm o pecado de Adão injetado em sua alma. Romanos 5:12 nos dirá o seguinte a respeito disso: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todavia, todas as crianças que aqui estiverem, idosos, serão jovens no céu, de 18 a 21 anos de idade, pois no céu não haverá morte, nem velhice, nem doença, efeito nenhum do pecado. Apocalipse 21:4 nos dirá. Apocalipse 21:4 nos dirá o seguinte a respeito de Deus enxugar as lágrimas do seu povo. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esperem em amor que aos irmãos ouvirem esse estudo bíblico, entendam que estas são palavras inspiradas pelo Senhor. Se ignorarem, serão ignorados, como está em 1 Coríntios 14:38, que diz o seguinte: 1 Coríntios 14:38. Mas, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, versículo 37,
Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Graça e paz, amados irmãos, paz seja convosco, e não deixem o Deus desse século cegar o entendimento de vocês para não ter revelação da palavra. 2 Coríntios 4, 3 e 4, que diz o seguinte: não deixe sobre isso, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Confiram estes versículos na palavra. Sejam bereanos, conforme vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 11, sobre o povo de Bereia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eu termino essa gravação, essa palavra, falando a vocês da saudação de Cristo, que ele, quando apareceu aos discípulos, ele disse por 3 vezes: paz seja convosco. João capítulo 20, Evangelho segundo São João capítulo 20, versículo 19, 21 e 26, que dirá assim, primeiro versículo 19: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo-lhe isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Quem vos despede de vocês é o vosso amado irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. E creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Um grande abraço do seu amigo de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. Eu amo você em Cristo Jesus e você está nas minhas orações. Fique com Deus, fique em paz. Paz seja convosco. Amém e amém.